Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de dezembro de 2021, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra espírita e a obra de hoje, Ave Cristo. Eu vou solicitar para a minha querida amiga Aramita fazer a nossa prece de gratidão e ela mesma irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade, por essa hora de estudo que se abre a cada um de nós aqui presente, que possamos aproveitar essa obra, os ensinamentos, as lições, os aprendizados, para colocarmos nos nossos caminhos, ajeitarmos as nossas veredas, aproveitarmos a oportunidade que nos é dada neste momento, porque a hora do teste, a hora da provação vai chegar a cada um de nós e Tu sempre preparas o aluno antes da prova. Ajuda-nos a compreendermos isto e estarmos preparados no Teu amor, na Tua certeza de que espera por nós hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, Quinto Varro, que agora se chama Corvino, através de Pontimiana, né, que o Tassiano tinha chegado a Leão. E ele fica conjecturando, mas a Pontimiana disse que foi procurá-lo porque ele estava doente, né? O Tassiano chegou de viagem, mas chegou adoecido. Para a gente se lembrar que está tendo a peste, e o Tassiano veio de Roma, e a situação em Roma estava periclitante, né? Agravada pela peste. E o Varro foi e ficou dia e noite ao pé de Tassiano, cuidando dele com desvelo, e conseguiu a simpatia de todo mundo na casa. Estamos nessa hora. Então vamos lá. Tassiano delirando, como bem lembrou as meninas, por conta dessa febre, por conta da peste, hoje chamaríamos de pandemia. E ali ele está revelando o ódio que ele tem aos cristãos, por conta da informação que foi dada a ele, que o pai dele teria sido morto, assassinado pelos cristãos. Daí o ódio dele pelos cristãos. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou Tassiano, esse é o pai dele, o seu Corvino, que na verdade era quem? Quinto Varro. Com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No segundo dia, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Muitas vezes, velando-lhe o sono em lágrimas, o presbítero afagava-o paternalmente e sofria a tentação de revelar-se. Você imagina, eu sou seu pai, eu não morri. Lembrando, presbítero é uma palavra grega que quer dizer ancião ou sacerdote, usado no cristianismo, tá? Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia? Não esposar a ele no evangelho um novo modo de ser? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar, semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Um dos motivos dele desaparecer é a traição de Cíntia Júlia com o Opílio Ventura. Então, como trazer toda a verdade e colocar um filho contra a própria mãe? Adiantaria a Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Em muitas ocasiões, orou, pedindo a Jesus o inspirasse. E vezes frequentes contemplou o velho Corvino em sonho, aconselhando a extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Quando a gente reencarna, quando a gente se reveste de um corpo físico, quando nós
Estamos aqui numa condição de terrícolas, carregando as necessidades, as paixões. Não é fácil. A luta aqui na terra não é nada fácil. Por isso que Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o fato de ser difícil não quer dizer que a gente está derrotado, quer dizer que nós teremos que ir para uma luta muito grande. Então, você vê que o desejo, aí vem a paixão, né, a vontade de ser atendido, o desejo de revelar o Filho é muito grande. Então, ou seja, os ímpetos nós temos. O que nos torna grande nessa luta é a gente frear esse ímpeto e buscar Jesus. Quantas vezes ao decorrer do dia, hoje eu tive uma vontade de dar-lhe uma resposta, mas aí eu fiquei, mas a vontade era digitar e dar uma resposta que não seria nada agradável. Seria aquele 1 litro de verdade e quase nada de gota de amor. Então é aquela verdade que você joga na lata do outro, que você machuca bastante. Mas a gente conseguiu, e realmente através da oração mesmo, evocando, porque senão você responde mesmo feio. Então a gente então vinha o ímpeto de fazer, isso ainda está na nossa condição. A luta é trabalhar para não fazer. É não agir por impulso, né? Então aqui toda vontade ele tem, mas ele está conseguindo. O que ele fez? Olha, em muitas ocasiões orou, pedindo a Jesus o inspirasse. Então, ao invés de termos a inspiração de espíritos das trevas, muitas vezes, verificando uma fragilidade nossa moral, a gente poder elevar o pensamento e pedir a inspiração de Deus, de Jesus. E vezes frequente contemplou o velho Corvino em sonho, aconselhando a extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Ele via Corvino trazendo a resposta do alto. Olha que coisa linda. E aí a gente vai percebendo, porque esse é o momento que todos nós temos aquele momento que a gente pode mudar totalmente a vida, para melhor ou para pior. É a prova dele. É a prova dele. Sabe aquele momento de prova, aquele momento mais difícil? Ali é toda a diferença da nossa encarnação. Às vezes é uma situação só, mas que faz toda uma grande diferença. Olha o nível das provas que o seu quinto varro está passando. Então isso aqui é prova, gente, para gente grande. As meninas estão lembrando que não estava na programação do seu quinto varro reencarnar. Ele não precisava passar por tudo isso. Mas em nome do amor por Tassiano, ele implorou reencarnar. Mas foi dito que... Porque, gente, não tem como a gente reencarnar e ficar aqui gozando felicidade. É um mundo de provas e expiações, né? Prazeres e diversões. Exatamente, Aramita. Não é prazeres e diversões. E aquele movimento, reencarnar, é estar em contato com espíritos de todos os níveis. Então, olha a esposa que ele trouxe para o seu convívio. Olha o primo, que na verdade era primo de Cíntia, mas ali no convívio dele. Então, é isso que a gente tem que entender. Estar na Terra e que existe um momento da nossa vida. Aqui a nossa querida amiga ali já lembrou, no caso dele, 2, esse é o segundo momento decisivo, em que ele tem que aprender a calar. E isso aqui são provas para gente grande, tá? Papai só manda o fardo que a gente dá conta de carregar. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que ele buscavam o exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes. Não podia, desse modo, hesitar. Grande era o amor pelo filho. No entanto, o amor sublime do mestre era maior e devia conservá-lo digno nas responsabilidades supremas. Pensar no outro antes de pensar em si próprio. Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou-o reconhecidamente,
nele identificando não só o jardineiro-chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Por um acaso, o senhor Corvino, que é o quinto varro, ficou titubeando se deveria ir não visitar essa pessoa, afinal de contas, essa pessoa estava contaminada e ele também poderia se contaminar? Não. Ok. Sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que eu visitava, perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas, em explanações sobre ciência e arte, cultura e filosofia. Ligavam-se nos mesmos temas e nas mesmas preferências. Discutiam Virgílio e Lucrécio, Lucano e Homero, Epicuro e Timeu de Locros, Sêneca e Papiniano, com análogos pontos de vista. Então vamos lá conhecer essas personagens. Virgílio e Lucrécio. Virgílio, os dois são poetas latinos, né, romanos. O Virgílio, todo mundo conhece, foi ele que escreveu a Eneida. E o Lucrécio, ele viveu no século I a.C. O Lucano é Marcos Anaeus Lucanos, nasceu em 39 e desencarnou em 65. Conhecido como Lucano, foi um poeta romano, sobrinho de Sêneca. O Homero, poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Epicuro de Samos nasceu em 341 a.C. e desencarnou em 271 ou 270 a.C. Foi um filósofo grego do período helenístico. Locros, filósofo grego pitagórico que viveu no século V a.C. Lúcio Anaeus Sêneca nasceu em 4 a.C. e desencarnou em 65, já depois de Cristo. Foi um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Conhecido também como o moço, o filósofo ou ainda o jovem, sua obra literária e filosófica, tida como modelo do pensador estoico durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia renascentista. Aemínios Papinianos nasceu em 142 d.C. e desencarnou em 212. Ele foi um jurista romano. Todavia, como se temesse perder a fascinante comunhão em que se mergulhavam, pareciam linhas paralelas em religião. Evitavam sistematicamente qualquer comentário em matéria de fé. Amparado pelo amigo, o rapaz já conseguia efetuar vários passeios no parque, enriquecido de suntuosa vegetação, e, ali, à sombra de vigorosos abetos ou entre giestas em flor, entabulavam preciosas conversações, sorridentes e felizes, à maneira dos antigos helenos, que preferiam a permuta de avançados conhecimentos no santuário da natureza. Nosso querido amigo Murilo irá colocar aí para vocês a foto do abetos ou das giestas. Certa feita, espicaçado pela curiosidade, Tassiano indagou quanto às razões do seu insulamento na Gália, quando poderia ser, em Roma, festejado professor. De onde vinha e por que se condenar à obscuridade colonial? Relutante, Corvino confessou que nascera na metrópole dos Césares, mas apaixonara-se pelo serviço junto à comunidade gaulesa e vira-se preso por fortes laços do coração. Perguntou o jovem com espontâneo carinho: que trabalho, contudo, encarcerar-te-ia em Lyon a ponto de esquecer-te? Admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam
abandonar a educação aos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir os pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial. Concordou o amigo bondoso. Sim, sem dúvida. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incoercíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em variadas zonas da terra. Em razão disso, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. E sorrindo, acentuou. Por esse motivo, converti-me em mestre-escola. Tassiano partilhou-lhe o bom humor. Nesse instante, uma ideia nasceu no cérebro de Varro. E se ele trouxesse as crianças para uma visita de amor? Não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar-lhe a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete da luz divina? Quem adivinharia as vantagens de semelhante realização? Pela inteligência de que se mostrava portador, o filho, naturalmente, impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, era senhor das próprias convicções. Um cântico infantil conseguiria, de certo, sensibilizá-lo. Tassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus, se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente de olhos iluminados por secreta esperança e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos de que se erigira guardião. O pupilo de Vetúrio não regateou encômios elogios à ideia. Sente-se-ia muito feliz com a homenagem, declarou. Sempre admitira que o futuro pertence à criança. A civilização romana, a seu ver, não podia descurar-se da preparação juvenil. No dia previamente marcado, o próprio Tassiano, com o auxílio de Alésio e da mulher, organizou na encantadora Praça das Rosas Rubras deliciosa criação de Corvino, o ambiente festivo da recepção. Cestos de frutos e cântaros com abundante provisão de suco de uvas foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido à reunião. Garbosos moços, empunhando liras e alaúdes, tambores e sistros, improvisavam melodias alegres. Dividia-se a fazenda em duas correntes partidárias, a dos servidores cristãos, inflamados de júbilo e esperança, dirigidos pelo otimismo de Pontimiana, e a dos cooperadores, devotos dos deuses olímpicos, capitaneados por Alésio, que não enxergavam o acontecimento com bons olhos. De um lado, porque todos sabiam que Quinto Varro, Corvino, era cristão. O único que não sabe é o... E foram eles que pediram que o seu Corvino não contasse absolutamente nada das crenças religiosas, né? E explicou por quê. De um lado, surgiam preces e sorrisos de fraternidade, mas de outro, apareciam impropérios e rostos sombrios. Com a sabedoria do apóstolo e com a ingenuidade da criança, o irmão Corvino penetrou o recinto perfumado, conduzindo 3 dezenas de petizes, de crianças, em singela apresentação. Orientados pelo mentor, chegaram cantando um hino simples que exprimia caricioso voto de paz.
Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. As vozes humildes assemelhavam-se a um coro de anjos que o bosque recebesse pelas asas do vento. Tassiano acolheu, bondoso, a colmeia infantil. 2 bailarinos executaram números cômicos, enquanto a petizada se ria feliz. Alguns jogos inocentes foram postos em prática. 6 meninos recitaram poesia de nobre delicadeza, através de monólogos e diálogos que encantaram a assembleia, da qual constavam muitas dezenas de escravos em trajes festivos. Em certo momento, Tassiano tomou a palavra, referindo-se aos ideais da pátria e da raça, no engrandecimento da humanidade. Logo após, a merenda farta espalhou o contentamento culminante. O prestimoso jardineiro, que se fizera o afortunado credor de tantas atenções, trouxe ao jovem patrício o menor da turma. Era Silvano, um menino de 5 anos apenas, filho de um legionário que morrera num ponto. A desditosa viúva, atacada pela peste, confiara-lhe o garoto semanas antes. Tassiano abraçou-o com sincera ternura, dirigindo-lhe a palavra carinhosamente. O irmão Corvino declarou que lhe cabia providenciar o regresso das crianças e, por isso, designava Silvano para dizer uma prece pela felicidade do anfitrião. O pequeno, submisso, trocando jubiloso olhar com o orientador, procurou o centro da praça. O momento era de extrema expectativa. Todos os circunstantes entreolharam-se aflitos. O pupilo de Vetúrio acompanhava a cena, sorridente, certo de que seria lembrado numa oração comum às divindades. O pequeno, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar comovidamente. Jesus, nosso divino mestre, ajuda-nos. Nesse instante, porém, súbita palidez cobriu a face do moço patrício. A fisionomia, dantes calma e educada, tornou-se-lhe irreconhecível. Feroz expressão eclipsou-lhe a alegria. Repentinamente convertido numa fera humana, rugindo cólera, clamou terrível: Abaixo os nazarenos! Abaixo os nazarenos! Maldito Corvino! Maldito Corvino! Que desgraça! Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa? Farei justiça! Justiça! Acabarei com esta praga! Penosa surpresa dominou o recinto. O paternal benfeitor aproximou-se dele e implorou: Piedade! Piedade! Tassiano, contudo, não viu as lágrimas que fulguravam nos olhos dele. Recuando, desesperado, respondeu em voz seca: Piedade? Reparem o velho refrão dos imundos galileus. E agitando um bastão de ponta metálica, rugia, estentórico: Para fora daqui, gênios infernais, víboras do monturo, filhos das trevas, fora daqui! O jovem parecia possesso de demônios do crime, tal a máscara de indignação e perversidade que lhe surgira no rosto. Mas, gente, tudo isso não surgiu só aqui. Lembra que ele já tinha raiva dos cristãos antes de reencarnar. Os pequerruchos tremiam imóveis. Entre eles e o filho encolerizado, o coração de Varro não sabia o que fazer. Muitos servidores do grupo de Alésio passaram a gargalhar ruidosamente. Tassiano relanceou os olhos na assembleia e bradou para o capataz,
que conhecia como sendo o mais ferrenho inimigo dos cristãos. Epípodo, traze o cão selvagem. Expulsemos a canalha. Aniquilemos os embusteiros. O escravo não hesitou. Atendeu, presto, rapidamente. E em poucos instantes, aproximava-se um cão enorme a ladrar, a latir e a rosnar com fúria. Os meninos debandaram aos gritos, dilacerando-se muitos deles na ramaria espinhosa das roseiras em flor. O irmão Corvino, atônito, procurava acalmar os ânimos. Entretanto, a fera alcançou o caçula, abocanhando-lhe o corpo terno. Aos gemidos de Silvano, a esposa de Alésio avançou, corajosa, e arrebatou a criança, contendo energicamente os movimentos do furioso Martim, que obedeceu em ganidos estridentes. Apressou-se Varro a recolher o pequeno ferido que chorava, a esvair sem sangue. Aflito, tentava aliviá-lo, enquanto Tassiano, desvairado, se dirigia ao interior doméstico, repetindo: Todos pagarão, todos pagarão. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, quanta emoção! Mas é assim, a paixão às vezes nos faz perder o bom senso. Infelizmente faltou bom senso para Quinto Varro. E assim, elevando o pensamento, agradecermos a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai. Que possamos, Senhor, sempre elevar o pensamento a Ti e jamais agirmos por impulsos, mas sempre aprendendo a fazer a Tua vontade. Graça te damos, Senhor, por essa oportunidade ímpar. Que assim seja.